O brasileiro realmente é um valente, não desiste nunca. O espírito do Pacheco nos faz rejuvenescer, nos faz mais crente, mais objetivo e mais lutador. Precisamos para isso muita fé, e fé não falta nesse maravilhoso povo brasileiro. Muito obrigado, Pacheco. Muito obrigado, brasileiros. É uma satisfação estar aqui. Há poucas semanas, adentrou o meu gabinete o senhor Pacheco e o senador Eduardo Gomes, do Tocantins, e me fizeram esse convite. A minha agenda realmente é complicada, mas tínhamos um evento em São Paulo e eu aproveitei para voltar um pouquinho para esse meu querido interior de São Paulo. E por economia protocolar, não vou falar o nome de todo mundo que está aqui, mas eu queria cumprimentar o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado. E por quê? Porque eu já morei em Jundiaí nos idos 1960. Morei na Vila Progresso e também no bairro Vianello, na rua João Escabim, 107. Isso tem uns 60 anos aproximadamente. Então já fui vizinho de vocês. Depois fui ser vizinho de vocês aqui no Vado Ribeira. E quis o destino que de lá eu fosse para o Exército, depois entrasse na política. E Deus me deu a vida num segundo momento, e pelas mãos de vocês, ou grande parte de vocês, a missão de estar à frente do Executivo. Eu me lembro o ano passado, quando eu conversei com uma pessoa comum, que depois voltou a se encontrar comigo na presidência, agora há poucas semanas. E ele me lembrou, né? No passado, você me disse que 2019 estaria na presidência ou na praia. Eu falei, me dei mal. Quando o político quer fazer as coisas, a vida não é fácil. Agora, quando ele é picareta, ele está sempre vivendo de discurso, nada mais além disso. Eu não quero falar de mim, mas não é à toa que essa missão coube à minha pessoa. Primeiro, que eu sou temente a Deus. Depois, que eu quero ver esse Brasil melhorar. E nós temos tudo para dar certo. E andando pelo mundo, como eu tive Israel, Japão, Coreia do Sul, com dinheiro meu, Folha de São Paulo, não foi dinheiro da Câmara, não. Eu aprendi como, nessas terras longínquas, que foram destruídas na Segunda Guerra, como hoje é o dia, né? A gente homenageia os que se foram, na bomba de Hiroshima, né? Mas também vimos estados formados há poucas décadas, como Israel, onde não tem nada lá, sequer petróleo, já que está numa região petrolífera. Mas como eles foram para frente, não tem recursos minerais, não tem biodiversidade, não tem água potável suficiente para o seu povo, não tem regiões turísticas maravilhosas, naturais como nós temos, praticamente não tem nada. Foram para frente como? Basicamente investindo em tecnologia. E país que não detém a tecnologia está condenado a ser escravo daqueles outros países que a detêm. E estamos aqui num local que nos orgulha. Quando se fala em patente, eu lembro do NPI. Quando se fala em registro, eu lembro da Anvisa. Agências, outras, com poderes enormes para o bem ou para o mal. Quanto tempo leva um registro na Anvisa? Será que esse tempo todo justifica? Será que é um excesso de zelo ou só está procurando criar dificuldade para vender facilidade?
As agências foram criadas lá atrás num presidente, um tal de FHC. Não vou entrar em detalhes sobre ele, ou o que já falei sobre ele no passado. Mas quando as agências foram criadas, eu fiz um discurso na Câmara, pesado. Lamento que naquela época não tinha TV Câmara, mas estão nas notas taquigráficas. Infelizmente, eu estava com a razão. As agências têm um poder enorme, repito, para o bem ou para o mal. A primeira agência que eu consegui, porque é prerrogativa do presidente, emplacar o nome foi exatamente a Anvisa. Lá, já foi sabatinado no Senado, já tomou posse um médico, um almirante da nossa Marinha. Contem com uma pessoa lá dentro que quer o bem do Brasil e quer não dificultar a vida daqueles que empreendem, daqueles que pesquisam e daqueles que realmente pensa no próximo. Não é fácil a vida de presidente. É um milagre eu ter sobrevivido, outro ter conseguido as eleições e depois montar um time de ministros sem indicação política. Não faltam alguns parlamentares, até do meu partido, que foram me cobrar aquilo que não lhes era devido. E tivemos força para resistir. E conseguimos, além de garantir o que está na Constituição, a independência dos poderes, conseguimos botar um time de ponta. Um time realmente qualificado, que cada um está preocupado e empenhado em cumprir a sua missão no respectivo ministério. Aos que me criticam, né, eu cito muito o caso do que tem a ver com os senhores, né, o nosso ministro Marcos Pontes, um astronauta, um homem que cursou a Academia da Força Aérea, o ITA, é piloto de provas, depois foi para a NASA, depois foi para o espaço. Compare ele com os ministros anteriores da Ciência e Tecnologia. Os anteriores não sabem a diferença de lei da gravidade para gravidez. E estavam lá fazendo o quê? Não vou responder. O parlamento nosso é importantíssimo, é necessário para o nosso desenvolvimento. Grande parte dos parlamentares tem se comportado da forma que vocês, eleitores, esperam deles. Uma minoria, não. Agora digo mais, eu respeito as instituições, mas eu devo lealdade apenas a vocês, povo brasileiro, porque vocês tiveram a coragem de romper o continuismo, o populismo, a demagogia que esse Brasil maravilhoso vivia ao longo dos últimos 30 anos. Sem televisão, sem tempo de partido, sem recurso, com quase toda a mídia o tempo todo esculachando a gente, racista, homofóbico, fascista, e seja lá o que for. No dia de ontem, eu retribuí parte daquilo que grande parte da mídia me atacou. Assinei uma medida provisória, fazendo o quê? Os empresários que gastavam milhões de reais para publicar obrigatoriamente, por força de lei, seus balancetes nos jornais, agora pode fazê-lo no Diário Oficial da União a custo zero. Não é uma retaliação contra a imprensa, é tirar o Estado de cima daquele que produz. E quem produz? São vocês. Não estou sentindo cheiro de mortadela aqui. Aqui está quem trabalha, quem quer buscar o melhor para si, sua família e para o seu país. E que nós temos que ter presidente da República, ministros, senadores, deputados federais, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, que não atrapalhem a vida de vocês. Estamos desburocratizando o Brasil. Vale a pena falar uma historinha aqui.
quando foi surpreendido, lamentavelmente, um militar da Força Aérea com 39 quilos de cocaína lá fora, alguns setores da mídia deu a entender que eu tinha a ver com aquele episódio. Quanto eu poderia ganhar com 40 quilos de cocaína? 500 mil reais? Quanto posso ganhar? Cadê minha caneta Bic? Daí? Quanto eu posso ganhar com essa caneta Bic assinando coisa contra vocês? Com risco quase zero. Alguns acham que eu não me dei conta ainda da função que eu assumi. Dei conta sim, porque ao longo de 28 anos de parlamentares eu sempre sonhava em poder servir a minha pátria depois de tê-la servido por 17 anos ao nosso querido Exército Brasileiro. O momento chegou. Estamos enfrentando desafios e buscando soluções para quem produz a MP da Liberdade Econômica. Vocês sabiam que o meu pai, que foi enterrado em 95, ainda está vivo? Porque a certidão de nascimento para o país da burocracia e de óbito tem prazo de validade? Mudamos a medida provisória, falta o parlamento, obviamente, votar na Câmara e no Senado. Mais de 100 itens que atrapalhavam a vida de vocês, mandamos para o espaço, não com Marcos Pontes, mas para o espaço no sentido figurado. Nós temos tudo para mudar o nosso Brasil. Conversando com o doutor Pacheco, tenho falado das minhas viagens internacionais que o Brasil está de braços abertos para outros países que queiram, por parceria, explorar a nossa biodiversidade na região amazônica. Não podemos continuar tendo péssimos brasileiros ao nosso lado, divulgando os números mentirosos, fazendo campanha contra a nossa pátria. Não existiu prazer maior, agora em Osaka, por ocasião do G20, eu conversar com Macron e Angela Merkel, não da forma que eles queriam a resposta que obtiveram, mas posso dizer para eles que o Brasil está sob nova direção. Não voltei para cá para demarcar mais dezenas de terras indígenas ou quilombolas que só dividem o nosso povo. E o que eu quero para o índio no Brasil, que em grande parte está na nossa Amazônia, integrá-lo à sociedade, buscar parcerias com eles também para biodiversidade e exploração de recursos minerais. E hoje, pasmem, um grande jornal de fora do Brasil publica uma matéria aventando a possibilidade de intervenção militar de fora no Brasil contra o Johnny Bravo, que sou eu, que está desmatando a Amazônia. O que eu quero, e eu vou lutar pela Amazônia nossa. O que acontece de errado, vamos buscar solucionar. Mas ninguém no mundo tem moral para dizer para nós como devemos tratar as nossas florestas. Convidei essa dupla da Europa a voar de Boa Vista a Manaus, e se fosse detectado 1 quilômetro quadrado que fosse de desmatamento, eu diria que eles têm razão. Agora, convidei o contrário também, sobrevoar a Europa. Se encontrar 1 quilômetro quadrado de floresta, eu passo a ter razão. Nós não podemos fazer propaganda contra a nossa pátria. Mas o momento de hoje é para comemorar o empreendedorismo e a coragem do meu novo amigo, o senhor Pacheco, nessa planta que visa agora buscar algo na oncologia. Eu acho que todos nós já tivemos parentes ou amigos que se foram em função disso. Eu elogio o cumprimento juntamente com vocês nesse empreendimento. Parabenizo o prefeito aqui da cidade por esse local e estar à disposição desses novos e velhos patriotas que não têm medo de investir. E a vocês, meu povo, a nova direção do Brasil é um presidente que quer tirar o Estado de cima de quem produz,
É um presidente que respeita a família tradicional brasileira. É um presidente que respeita a inocência da criança em sala de aula, que diz não a processo de legalização de drogas. É um presidente que está ao lado do povo brasileiro, que só tem um sonho: entregar em janeiro de 2023 ou janeiro de 2027 um Brasil melhor para quem porventura vier me suceder. Meu muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado.